Olá pessoal do Gospel Channel, esteja aí curtindo e compartilhando o nosso canal, o nosso conteúdo. Deixa aí ativado os sininhos para receber as notificações aqui do nosso canal. De a gente trazer aqui as notícias que têm acontecido no Brasil e no mundo, no meio cristão. E o nosso intuito é defender a fé cristã e defender essa agenda LGBT, essa agenda progressista, querendo entrar nas igrejas cristãs. E nessa semana estamos fazendo aí um comentário sobre o pastor André Valadão. Já tem aí com os temas bem específicos, falando da agenda LGBT. A gente foi documentado no mês de junho. Agora, no mês de julho, ele começou a falar sobre a censura, sobre, né, o judiciário. Nesse final de semana, ele falou sobre cristofobia. Existe a cristofobia. Então, temos cristãos até aqui no Brasil que recebe, né, ameaças até de pessoas, né, da sua o grau parentesco de perto, pessoas, familiares. Apesar que é um país cristão, muitos anos atrás era um país muitamente católico, né? E sempre existia essa guerra, né, de religiosos aí, de cristãos e protestantes, né, católicos e protestantes. A gente vê alguns vídeos, alguns documentários, algumas cidades é, aqui no Brasil teve muita dificuldade a igreja protestante, a igreja evangélica ter o seu crescimento, né, de abrir um ponto de pregação, de abrir uma igreja, e a questão dos católicos. Agora, com essa agenda LGBT, essa agenda aí progressista, tem adentrado nas igrejas, e tem igrejas que têm aceitado e têm se tornado igrejas inclusivas, né? E temos acontecido aí pessoas sendo ameaçadas, pastores sendo censurados. Pastor Rodrigo Mocelin fez um vídeo essa semana também se posicionando e ele também ele colocou no seu comentário: vemos cristãos, pastores aí não se posicionam, realmente ficam quietos dessa situação. Até aqueles pastores mais progressistas, mais fiéis progressistas, aqueles que não se posicionaram durante as eleições, estão totalmente calados. Se você procurar o pastor Rodrigo Mocelin, que é muito conhecido aí, assista o vídeo dele, falando o seu pronunciamento, falando da cristofobia, né? E, e vemos aí, hoje eu vi no Instagram um vídeo aí, as pessoas debochando ali em frente a uma igreja, Assembleia de Deus, no interior do Ceará, fazendo algumas imagens obscenas, e é uma coisa assim escandalosa. Por que esse pessoal não faz numa mesquita? Por que que não? Por que tem que ser numa igreja, uma cristã, uma igreja católica, uma igreja evangélica? Eles, eles fazem isso. Eles querem impor uma agenda, tem que ser assim. Se vocês não me aceitarem, é, vocês serão presos. E a própria ONU, próprias essas agências, vemos algumas agências, algumas ONGs, dizem que é evangélicas, estão meio quieto, mas apoiam mais essas bandeiras aí. Infelizmente acontece essa situação. Infelizmente a gente tem o joio, né, o joio e o trigo no meio, né, no meio cristão. Ou a gente pode dizer cavalos de Troia. Vemos pessoas sendo perseguidas pela sua fé cristã, não dentro da janela 1040, não no mundo árabe, não é só no Brasil, na Europa, que tem um crescimento do islamismo em vários países, como a França, Portugal, como a Itália, recebendo muitas imigrações de pessoas no mundo árabe, no norte da África, morando na Europa, diminuindo o número de igrejas cristãs. Tem cidades na França mesmo, não existe igrejas cristãs. E vemos essa situação de cristãos aí sendo perseguidos, sendo debochados.
Até o pastor André Valadão fez até uma enquete no seu Instagram, na sua rede social, fazendo perguntas, né, de pessoas que já sofreram de cristofobia. Várias pessoas se relataram, né? A pregação foi domingo, na segunda e na terça. Ele fez essa enquete na sua rede social e muita gente ali respondeu ali, colocando o seu testemunho, como passando por essa situação. Pessoas da própria família é, perseguindo, debochando da sua fé, que decidiu aceitar Jesus, decidiu descer as águas do batismo, pessoas aqui do Brasil. E vendo essa situação real, esse cenário que está acontecendo no Brasil, né? Por esse novo governo federal aí, não sei se foi eleito ou não, mas a gente colocamos isso diante do Senhor e a gente possamos colocar em clamor pela nossa nação. E vemos aí várias campanhas, delas o Nicolas aí, 21 dias de oração, esteja orando pelas aquelas pessoas cristãs que eles não estão se posicionando, estão quietas, preferem ser um pacificador, ser um politicamente correto, fazer aquele papo do amor. Não, a gente tem que ir no amor e aquela coisa tal, e vai. E acha que com essa situação vai conseguir ganhar as pessoas. Pecado é pecado e temos que colocar isso. É, a, a própria Bíblia abomina. Isso não seja feito como relativismo. Uma Bíblia é um conto de história, mas a Bíblia foi inspirada por Deus, por profetas. Que possamos falar do amor, possamos compartilhar a fé, o que o Senhor